Hoje eu volto para falar mais um pouco sobre oração. Se você é uma pessoa que tem orado muito, mas não tem conseguido resposta para suas orações, então você não pode deixar de assistir esse vídeo. Nele o Senhor Deus nos revela o que é que nos está atrapalhando de receber a bênção. Chame os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos para assistir esse vídeo com você. Eu tenho a certeza que vai ser muito útil e que você vai aprender como fazer para ser respondido por Deus. Sempre que você orar. Me dá só um minutinho que eu já volto aqui. Havia nos tempos de Jesus um homem que era cego de nascença. E Jesus, passando por aquele local, viu o homem e então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou nos olhos do cego. E disse para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem então foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando ele ainda era mendigo, perguntavam: não é este aquele que se assentava e ficava mendigando ali? Uns diziam: é ele. E outros falavam: não, não é. Parece com ele, mas não é. E ele dizia: sou eu. Então perguntaram ele: como é que te abriram os olhos? Então ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e fiquei curado. Então eles perguntaram para ele: onde é que está ele? E ele respondeu: não sei. E então eles pegaram o sujeito, que dantes era cego, e o levaram aos fariseus, líderes religiosos da sinagoga. E os fariseus então começaram a apertar ele, dizendo: você não era cego? Como é que agora você está enxergando? Então o homem tornou a responder: um homem chamado Jesus pôs-me lodo sobre os olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Isso aconteceu num sábado. E por isso, por ser um dia de sábado, um dia que os fariseus diziam que não se podia fazer coisa alguma, mais furiosos os fariseus ficaram. E disseram então: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Isso eles falaram de Jesus. Esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. E outros, porém, diziam: como é que pode um homem pecador fazer os sinais que ele faz? Então eles ficavam divididos ali, havia dissensão entre eles. Uns judeus não concordavam que Jesus era de Deus porque ele não guardava o sábado. E outros já ficavam naquela dúvida: mas se ele não é de Deus, como é que ele faz essas coisas? Então eles tornaram a chamar o cego e perguntaram para ele: o que dizes tu a respeito desse homem que te curou? E o cego respondeu: é profeta. E os judeus, porém, não acreditaram que aquele homem tivesse nascido cego e que fora curado. Então mandaram chamar os pais dele e perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que vocês explicam agora o fato dele estar enxergando perfeitamente? Então os pais dele responderam: nós sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora ele está vendo, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai para ele mesmo, ele tem idade, ele falará por si mesmo. E isso eles disseram porque eles temiam os judeus. Porque os judeus já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, esse alguém seria expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: ele já tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então tornaram a chamar o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem que te curou é pecador. E então respondeu o que tinha sido cego: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Nessa aí os judeus tomaram uma para cara dentro, mas eles não se deram por vencidos, não. Tornaram a indagar o cego: o que foi que ele te fez? Como é que te abriu os olhos?
Então o cego deu a segunda paulada neles. Ele respondeu assim: eu já disse para vocês, mas vocês não quiseram aceitar. Para que quereis tornar a ouvir de novo? Acaso vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então eles ficaram furiosos, xingaram o cego, espraguejaram, injuriaram ele e disseram para ele: discípulo dele és tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele é. Aí o cego lhe deu a terceira cacetada. O cego respondeu para eles: nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Presta atenção que agora vem a lição para nós. Disse o cego para os judeus: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a ele e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer, continuou o cego falando para os judeus. Veja que lição então aquele homem que era analfabeto, que era pobre, miserável, mendigo, não sabia nem falar direito. Agora, veja que lição agora ele estava dando nos judeus que se gabavam de serem pessoas religiosas, conhecedores da lei de Deus. Ele disse para os judeus, vamos ler na Bíblia, João 9,31, está escrito assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Só que os judeus não podiam aceitar que um mendigo lhes desse uma lição de moral. Então eles replicaram a ele: tu nasceste todo em pecado e vem nos ensinar a nós? Você é um iletrado, um mendigo, nasceu tudo no pecado, cheio de problema, nasceu defeituoso, cego, agora você vem ensinar para nós? E expulsaram ele da sinagoga. Que grande verdade! Esse homem que toda a vida foi iletrado e mendigo, estava ensinando para os mestres e doutores da lei, e eles não quiseram dar ouvidos. Essa lição também serve para nós. A resposta do cego que foi curado revela a condição para que Deus possa responder às nossas orações. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Deus dizendo: quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Se nós estivermos vivendo no pecado, Deus não nos responde. Não porque Ele não quer responder, mas porque o pecado nos separa dele. Conforme está escrito no capítulo 59 do profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Deus não é surdo e não deixou de ser o Todo-Poderoso. E não há para Deus coisa difícil nem coisa impossível. Também não existe nenhuma pessoa no mundo a quem o Senhor não queira abençoar. Mas acontece que os pecados impedem a pessoa de receber a bênção de Deus. Por mais que ela peça, por mais que ela grite, Deus não pode ouvir, não pode atender. Por que o pecado impede? Não é Deus Todo-Poderoso? Ele não pode fazer o que quiser? Sim, Ele é Todo-Poderoso. Pode fazer o que quiser, mas Ele jamais pode deixar de ser o que Ele é. Deus é amor, mas Deus também é justiça.
Isaías capítulo 59, versículo 4 diz que ninguém há que invoque a justiça com retidão. Ninguém há que pleiteie com verdade. O povo está confiando na vaidade, falando mentira, concebendo o mal e dando luz à iniquidade. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que esteja agindo de tal modo? Deus é justo. Se Ele atender todo o pedido daquele que vive em pecado, mais pecado ele vai cometer. Ele nunca vai querer se converter, porque ele fala, não, quando eu preciso eu peço, Deus me dá. Por isso que Deus não dá. Por isso que Deus não abençoa, porque a pessoa está no erro. E não seria justo Deus abençoar essa pessoa, dando a ela tudo o que ela pede, do mesmo modo que Ele dá tudo e atende sempre a pessoa que não vive no pecado. Há uma diferença aí, porque aquele que está no pecado não pode agradar a Deus. E se Deus não se agrada dele, Deus não pode tratá-lo da mesma forma que trata o outro. Quem está vivendo no pecado não é filho de Deus, porque está escrito que aquele que é nascido de Deus não peca. Não que ele nunca cometa pecado, mas ele não vive no pecado. Se ele escorrega, ele confessa e pede perdão. Então, se a sua oração não está sendo ouvida, é porque você está vivendo em pecado. Não estou te julgando, não. Estou te ajudando a se examinar direitinho e se consertar com Deus. Porque são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Se as suas orações não estão sendo atendidas, experimente fazer o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 16 ao 19. Eu vou ler para você, porque às vezes você não tem uma Bíblia, ou às vezes não sabe encontrar na Bíblia. Está escrito assim, Isaías, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Guarda isso. Se a sua oração não está sendo atendida, se você ora e não vê a resposta, experimenta fazer conforme nós vamos ler agora. E você vai ver se muda ou não. Vamos ler. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 19. Está escrito assim. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. E vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se você reconhece que não tem se comportado como deveria, mas agora, a partir de agora, você quer se consertar com Deus, para que Ele possa responder todas as suas orações, todas as orações que você fizer, então eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos, põe a mão no coração, vou orar por você. Senhor meu Deus, nós transgredimos e negamos o Senhor, e nos desviamos de seguir os seus ensinamentos. Quando nós fazemos aquilo que nos dá na telha e deixamos de lado tudo aquilo que nós aprendemos de Ti. Nesse momento nós negamos ao Senhor. Perdoa, Pai. Nossa boca tem falado a opressão. Quantas vezes falamos mal de um semelhante? Falamos rebelião. Do nosso coração tem saído palavras de falsidade. É por isso que o nosso direito se tornou atrás e a justiça está longe de nós.
e a retidão não nos alcança. Nós esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Esperamos a cura e ela não chega. Andamos como que na escuridão, apalpando em busca de luz. Todos nós bramamos como ursos e andamos gemendo como pomba. Esperamos a justiça e ela não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Mas hoje nós tomamos uma decisão na vida. Estamos arrependidos dos nossos erros. Você vai falar para Jesus agora quais são os pecados que tem prendido você. Fale agora, conte tudo para Ele e diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso agora os meus pecados. Confesse para Ele agora tudo o que vier na sua mente que você tem feito e que possa estar impedindo Ele de responder a sua oração. Examine-se lá no fundo. Veja o que você tem feito que você acha que está impedindo Ele de responder a sua oração. E confesse, diga: eu tenho feito isso, mas eu não quero mais fazer. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me ajude. Vai dizendo para Ele tudo o que você está pensando agora, que você tem feito, tudo que vem na sua mente, que está te atrapalhando. Agora diga: meu Deus, me perdoa em nome de Jesus. Eu não vou mais fazer estas coisas a partir de agora. Me perdoa e me ajuda a te obedecer. Fique em silêncio agora, deixa eu orar por você. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa. Se essa pessoa estiver verdadeiramente arrependida e decidiu de verdade que vai abandonar o pecado, então, em nome de Jesus, eu declaro que ela já está perdoada. E te peço que a mão do Senhor seja sobre ela, guiando e protegendo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E você diz amém. Graças a Deus.